Viagem de Lula aos Estados Unidos tem muito a ver com a JBS do Brasil, os irmãos Batistas. Poços de petróleo na Venezuela, lavagem de dinheiro no passado, dossiê dos Estados Unidos contra Lula. Já peço o seu like para me ajudar no meu vídeo, que meu vídeo será mandado para mais pessoas. Eu agradeço, hein? Se possível, deixa um comentário, deixa a sua opinião. O que é que você acha desse governo? Eu fico olhando na cara de vocês e fico imaginando quantas de vocês e de vocês estou endividado. E é muito bom. Cara, quando eu vejo uma coisa dessa, eu fico pensando, como a população, nós como população, somos imbecil. Como nós somos imbecil. Imbecil, como o povo é. Não é à toa que os antigos já diziam, dê ao povo circo e pão. Ou seja, prometer. Circo, palhaçada. Porque esse vagabundo era para estar preso. Um vagabundo desse aí, ele não tem que perder a eleição só. Ele tem que perder a eleição e voltar para a cadeia. E também, se o Brasil fosse sério, ele voltava para a cadeia e devolver o dinheiro que eles roubaram. Não só ele. Todos os que roubaram no Brasil tinham que devolver. Rapaz, nunca Bem claro que ele disse no dia que ele assinou o livro de posse. Rapaz, eu nunca ia ganhar a eleição. Ele falou com a boca dele. Ou foi o diabo que falou na boca dele? A gente mostra agora aqui no telão. O que aconteceu? Vocês roubaram, você roubou as economias do Brasil junto com o PT e toda a turma durante 25 anos. Enganou o povo, roubaram tudo que puderam. Vocês são uma facção criminosa. Talvez o índice que traduza com mais clareza o que é essa queda de popularidade do presidente Lula. Presta atenção. Nas regiões do país, a aprovação do governo Lula estava na casa dos 49%. Diga. Você é um vagabundo. Em 2 meses, de 49% caiu para 33%. Esse país precisa de gente com muita seriedade para governar. Você não é. Você é um pilantra que enganou o povo. Um pilantra. Você é um pilantra, seu Lula. Você é um vagabundo. E a gente está falando da região onde o PT, tradicionalmente, o próprio presidente Lula, a própria figura dele, como nordestino também, tinha sempre um apoio muito grande. O que eu vou falar? Ora, Lula fez a carreira política dele aqui em São Paulo, no ABC. Aqui ninguém acredita nesse salafrário, nesse vagabundo. Não serve nem para ser palhaço esse pilantra aqui. Ninguém é um bosta. Lembrando que essa região Nordeste concentra 26% do eleitorado. Se prepare. Olha, o que ele fez com dinheiro público? Pegou 12 bilhões agora, esses dias, dinheiro público, dinheiro dos brasileiros, e deu para os deputados e senadores aprovar o tal do Bessia, outro idiota, na corte, na Suprema Corte. Os deputados pegaram o dinheiro meu e seu, que vai ser seu óleo mais caro, as suas coisas, 12 bilhões, torraram e não aprovaram a indicação dele. 12 bilhões custou. É muita grana. Ele faz isso com o dinheiro dele? É óbvio que não. E é óbvio. Esse país já poderia ser a 6ª economia do mundo. A gente não é, porque está cheio de gente que quer administrar esse país e não tem a menor noção do que é administrar. Não é mentiroso. Quem está governando há quase 25 anos no poder são eles. E outra, eles sabem governar sim. Só que o Brasil eles estão roubando, é diferente. As empresas dele, eles governam como ninguém. A prova é o filho dele. Os filhos de Lula eram empregados aqui do zoológico de São Paulo, catando bosta. São bilionários. Então eles sabem administrar sim. Só que dinheiro público eles estão roubando o Brasil. É diferente. Seu jumento, aprenda de uma vez por todas. O Brasil está sendo roubado. Sabe o que eles fizeram agora? O próprio TCU descobriu. Foi 111 voos com jatos enormes internacionais. Voos internacionais com autoridade no Brasil com a única pessoa. Com meu dinheiro e o seu. Avião da FAB, 111 voos, custou bilhões com a tripulação todinha carregando um vagabundo. Nós nos tornamos o sistema. Por isso,
Não surpreende agora que o outro lado se apresente como antissistema. Cada vez que damos um passo adiante para melhorar a vida do povo brasileiro, o sistema joga contra. Pois é, agora o Lula quer pagar de candidato antissistema. É uma ideia tão falsa, mas tão falsa, que o próprio Lula, discursando no exterior, disse o exato oposto poucos dias atrás. Qual Lula que tá falando a verdade? Nenhum. Esse vagabundo nunca fala a verdade. Esse é um pilantra. Esse cara é um pilantra. É um pilantra. Quanto mais velho, mais pilantra. Lula é um vagabundo. Essa é a grande verdade. Não tenho nada contra ninguém. Mas que ele é um ladrão vagabundo, até a Polícia Federal sabe que o ladrão é ele. O Lula do sistema, que discursou na Europa, ou o Lula antissistema, que leu o roteiro do marqueteiro no seu pronunciamento à nação brasileira? Você decide. Mas que tal a gente usar as próprias palavras do Lula para entender o que é o sistema e como ele se manifesta nas esferas de poder? O andar de cima, os bilionários, a elite que só pensa em manter privilégios às custas do povo. Reparem que a propaganda petista separa o sistema em 3 categorias, mas só define uma delas, os bilionários. Então, vamos começar por eles. Nunca antes na história desse país houve tantos bilionários no Brasil. Algumas estimativas dão conta que o número de bilionários saltou 33% só nos 2 primeiros anos do governo Lula, o que por si só já mostra que a gestão do PT é um terreno fértil para os 0,1% mais ricos. Para ficar em um exemplo óbvio de como o governo petista beneficiou o grande capital, é só olhar o lucro recorde das 4 maiores instituições financeiras do país, 101 bilhões de reais em 2025. Ou seja, enquanto mais da metade da população adulta está endividada por causa de inflação, impostos e juros, os bancões estão lucrando como nunca. Não à toa, as famílias acionistas do maior banco privado do país são apoiadoras e doadoras de campanha do Lula, assim como os irmãos bilionários da proteína animal. Um deles chegou a atuar como emissário não oficial do Brasil na crise da Venezuela, lembra? Então, Coppola, falando dos irmãos Batista, que é da JBS, os homens mais ricos do Brasil, né? Tem empresas nos Estados Unidos de frigorífico de carne, poço de petróleo na Venezuela, e esses poços de petróleo, amanhã Lula foi convocado nos Estados Unidos para comparecer na Casa Branca. E ele quer livrar a barra das facções, lavação de dinheiro e bagunça. E tem muito a ver. O governo Trump tem dossiê tremendo contra o governo Lula. Então amanhã ele vai lá, o que ele vai fazer? Ele vai negociar para não querer enquadrar as organizações criminosas no Brasil como facções. Porque ele sempre protegeu o crime, coisas erradas. Ele não protege o trabalhador, o agricultor, o produtor. Lula é contra o agronegócio no Brasil, que é quem alimenta o mundo. Então ele é governo das facções, vagabundo. Pois é, ele vai lá, que nele já negociou lá, e vai oferecer o quê? Terras raras, coisas do Brasil, vendendo o Brasil para os Estados Unidos, para as facções não ser punidas aqui. Entendam a gravidade do que está acontecendo. O presidente do Brasil está vindo aos Estados Unidos se curvar ao seu arqui-inimigo, aquele que na visão dele é o diabo em pessoa, alguém que ele já disse ser a nova cara do nazismo, oferecendo as riquezas naturais brasileiras e com isso abrindo mão do discurso eleitoral importante para o PT. E ele está fazendo tudo isso para quê? Para salvar as facções narcoterroristas brasileiras. Sem meias palavras. O Lula está oferecendo as riquezas do Brasil aos Estados Unidos não para benefício seu, mas para tentar salvar o PCC e o Comando Vermelho. Com isso, todas as suspeitas que a gente já teve sobre o Foro de São Paulo, sobre as ligações do Lula com o narcoterrorista Nicolás Maduro, nesse momento preso em Nova York, aquelas que o Alexandre abriu um inquérito para proibir o Flávio de falar, todos esses fatos estão se materializando na nossa frente. Se materializando de uma forma que eu confesso, até mesmo eu, que trabalho de maneira muito próxima nesse assunto, eu tô absolutamente chocado. A bilionária mais famosa do nosso varejo também é apoiadora histórica do Lula. E até a Faria Lima, que o PT ama demonizar, estava em peso com Lula na campanha de 2022, incluindo grandes gestores de fundo e até os pais do Plano Real.
E assim que eleito, quando Lula montou o seu conselhão de governo, ele convidou uma dezena de bilionários, o equivalente a 14% dos ricaços do país. Você não acha estranho o Lula ser tão próximo dessa turma que, segundo ele, joga contra os interesses da população brasileira? Não permita que esse mentiroso, narcisista e manipulador continue ainda enganando as pessoas com falsas promessas de comida e agora TV Copa do Mundo. O que hoje é desconto no contra-cheque vira dinheiro extra no bolso. Para viajar com a família, comer o que mais gosta, quitar uma dívida, adiantar uma prestação, comprar uma televisão com tela maior para ver a Copa do Mundo. O modus operandi não muda. Ele ainda continua mentindo para a população, fazendo falsas promessas. O Brasil tem 75 mil políticos sugando as economias. Tem político que tem 150 funcionários, tudo ganhando altos salários com dinheiro público. Aí falta dinheiro no posto, tudo aumentando, a carestia, o povo se endividando, o vagabundo dizendo que acha bonito o povo se endividar. Olha os absurdos. Não tem dinheiro que dá para ladrão. Eu sempre repito. Dinheiro nenhum do mundo dá para os ladrões. Quando você se sentir um idiota, lembre-se que o Lula liberou 12 bilhões em emenda, um monte de cargos, e os senadores pegaram o dinheiro e votaram contra. Gente, eu não sei como vocês reagiram ao dia de ontem. Vocês notaram que rolou um delay ali pra galera entender que tinha ganhado? Eu vi que a gente tinha ganhado, mas eu não assimilei na hora porque eu fiquei tipo, ganhamos? Sério, nós ganhamos? Tem certeza que ganhamos? Tem muito de política no meio, tem muito da subida do Flávio nas pesquisas, mas tem muito também de insistência do Lula e de falta de diálogo e de falta principalmente de ouvir. Eu tenho dito até, João, que acho que o Lula, é a impressão que eu tenho, é bom lembrar que eu apoiei o Lula, não vou apoiar mais, mas apoiei, né? O Lula está governando só para quem visitava ele na cadeia. Você é um ladrão, é isso que você é. Lulinha Paz Amor nunca existiu, você inventou uma persona, um personagem, você é um ladrão, mentiroso. Até os fundadores do PT falam isso a seu respeito. Você é um covarde, um ladrão, um safado, um crápula, é isso que você é, um comunista, um abortista, um bosta. É isso que você é, Lula. E quem vota em você é pior que você. Quem vota em você é tão sem vergonha quanto você. Porque o católico, o evangélico que vota em você não vale bosta nenhuma. É isso que você quer ouvir? Pois o bispo está aqui para dizer. Você quer guerra? Então vamos ver. Vamos ver então quem vai vencer essa guerra. Porque você é um bosta. E quem se alia a você é bosta pior ainda. Ladrão, corrupto, chefe de quadrilha. É isso que você é, Lula. Você não passa disso. Você é um verme, um marginal, um cadeieiro, um chefe de quadrilha, um corrupto. É isso que você é. Viu? Você é um corrupto, um marginal da sociedade. E não é um marginalizado. E esses padres que insistem em te defender são tudo cupinchas teus. Fico olhando na cara de vocês e fico imaginando quantas de vocês e de vocês estão endividados. E é muito bom. O desenho, o balé dos números. Aqui na minha mão, os gastos que o nosso país tem do PIB com o Poder Judiciário. Vocês têm noção de quanto do PIB? É 1,3% do PIB brasileiro é gasto com o Poder Judiciário. E todo mundo acha isso muito natural. Mas sabe quanto que outros países gastam? Vou ler alguns só, alguns poucos. Alemanha, 0,2%. Portugal, 0,2%. Chile, 0,2%. Colômbia, 0,1%. Itália, 0,17%. Estados Unidos, 0,10%. Eu ouvi de um ministro do Supremo outro dia, presidente do Supremo, ex-presidente do Supremo, ex-presidente do TSE, e ele me disse, foi criado o Conselho Nacional de Justiça para ter 60 funcionários. Tem 1.300 atualmente. Certamente com os maiores salários desse país. Teto, acima do teto. Nós estamos numa marcha da insensatez, gente. Seu mentiroso, seu bandido. Você acha que estou no Brasil de passeio? Não. Eu tô aqui no Brasil porque esses genocidas, amigos teus, queriam prender a gente. Por quê? Só porque a gente queria liberdade. Você chama o Bolsonaro de negacionista? Você que é negacionista, negando que a Venezuela é uma ditadura comunista. Ditadura que você e a Dilma financiaram com dinheiro do BNDES. E agora, você quer se eleger para continuar financiando o genocídio venezuelano. É isso que você quer.
Qualquer campanha do PT, da esquerda brasileira, é uma campanha cheia de sangue de inocentes. Os intocáveis. Os intocáveis. Maldito, cachaceiro, pinguço, irresponsável. Lula demitiu a mulher do IBGE porque ela ia mostrar que os números do Brasil estão ruins. Lula, não é melhor a gente melhorar os números? Não, demite. Eu tô tão pessimista que eu não quero nem ir pro céu. Eu quero viver 120 anos. Então, se alguém quiser ir no céu no meu lugar, eu tô dando minha vaga. Nunca foi tão fácil ser ladrão nesse país. Boa noite. Olá, boa noite. O Senado impõe uma derrota inédita ao Palácio do Planalto. Rejeita a indicação do presidente Lula para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Jorge Messias é o primeiro nome reprovado em 132 anos de história. Não é prudente, não é democrático um presidente da República querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Justamente o que ele fez. Encheu a Suprema Corte de amigos. Não só a Suprema Corte, como todos os níveis de cargos elevados no Brasil, ele aparelhou para defender ele, a esquerda e o governo dele. E perseguiu os adversários políticos. 111 voos com apenas um passageiro. Piloto, copiloto, tripulantes, todos a bordo para atender às excelências do nosso país.